Queridas irmãs, queridos irmãos, é com alegria que estamos aqui de volta, depois de um período sem nos encontrarmos, período de férias pastorais. Também tivemos o feriado no final de semana passado. Estamos hoje retomando a caminhada aqui na nossa comunidade, com alegria, com gratidão a Deus, energias renovadas para encararmos esse ano de 2026 com fé, com esperança, com amor, buscando nos alimentar da palavra de Deus, para alimentarmos e alimentadas pela palavra, vivermos essa palavra de vida e de salvação. Estamos nesse período que é a Quaresma, tempo de 40 dias antes da Páscoa, é um tempo de preparação para, depois desse período que termina na véspera da Páscoa, depois desse período de preparação, que é a Quaresma, celebrarmos com profundidade a Páscoa do Senhor, a sua morte e ressurreição. Lá depois do mês de março, início de abril, celebraremos a Páscoa, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a vitória da vida. Mas até lá precisamos nos preparar, Todos os anos temos no calendário litúrgico esse tempo especial de preparação para vivenciarmos a Páscoa. E o texto de hoje encontra-se em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. A Quaresma tem esse tempo de 40 dias em que vamos aprofundando a nossa espiritualidade, é um tempo de reflexão, é um tempo de autoexame e é um tempo de mudança, é um tempo que somos convidados e convidadas a aprofundarmos a nossa fé, a aprofundarmos a nossa fidelidade a Deus, a nos abrirmos mais para que o Espírito nos aperfeiçoe, inclusive em nossas fraquezas, para que possamos viver melhor a palavra de Deus, a força e a beleza da ressurreição, da presença de Jesus em nossas vidas e na nossa igreja, na nossa comunidade. Então o texto de hoje encontra-se em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, que diz assim: Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu: A Escritura também diz: Não tente o Senhor seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. Ele disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse: Vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: Você adorará ao Senhor seu Deus, somente a Ele servirá. Então o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Amém. Percebemos, irmãos e irmãs, que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando. Quaresma também é um tempo
de jejum e oração. Então 40 dias e 40 noites jejuando e sentiu fome. Os 40 dias da quaresma estão relacionados a esses 40 dias que Jesus passou no deserto, se preparando para iniciar a sua missão. 40 é um número que biblicamente significa tempo de preparação. É um número que se repete em vários momentos na Bíblia. Os 40 estão lá no dilúvio, os 40 estão nos anos que o povo passou no deserto até chegar à terra prometida, também no deserto, um tempo de preparação, um tempo que Deus não só revelou a lei, não só libertou o povo do império egípcio, da opressão egípcia, mas ensinou o povo a ser livre através da lei e dessa caminhada no deserto de 40 anos. E aqui Jesus, 40 dias, 40 noites, mais uma vez 40, tempo de preparação, em que Jesus, nesse momento de jejum e oração, sente fome e precisa lidar com as tentações. Nós vemos aqui no Evangelho que antes disso, Jesus foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, e ali ouviu-se uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, que muito me agrada." Logo depois disso, Jesus vai para o deserto, e aqui ele ainda está se preparando para iniciar a sua missão. E lá no deserto, jejuando, 40 dias e 40 noites, sente fome, e é aí que ele começa a lidar com as tentações que o diabo lhe apresenta. Martinho Lutero, irmãos e irmãs, dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: "Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia." Martinho Lutero dizia isso: "Minhas tentações têm sido as minhas mestras em teologia." E aqui Jesus dá um exemplo de como nós precisamos enfrentar as tentações nos desertos da vida para crescermos espiritualmente e para percebermos também nas tentações, apesar de todo o desafio, de toda a dificuldade que trazem, de todos os riscos que trazem, o quanto as tentações são necessárias para crescermos espiritualmente e como são oportunidades de fazermos o bem, de fazermos a vontade de Deus. Nós vemos, irmãos e irmãs, que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Não foi o diabo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, como nós encontramos aqui no texto. Então o próprio Espírito Santo conduz Jesus a esse caminho difícil, árduo, de preparação, em que ele, o próprio Jesus, assim como nós, não tem como fugir das tentações. Jesus aqui mostra para nós que nem ele mesmo, que era o Filho de Deus, em quem o Pai encontra o seu agrado, foi dito lá no batismo de Jesus, nem ele estava imune às tentações. Ele teve que lidar com as tentações. E o Espírito conduziu ao deserto para isso, porque isso é inevitável para qualquer ser humano. E Jesus se fez humano como nós. Então ele também participou dessa realidade humana que precisa enfrentar as tentações, aqueles desejos, aquelas situações em que necessidades ou a vaidade podem nos distanciar de Deus e nos distanciar de nós mesmos, nos distanciarmos da nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Toda tentação é uma oportunidade de crescer na fé e fazer o bem. Toda tentação é uma oportunidade de conhecer melhor a si mesmo e ter uma relação mais profunda com Deus. E Jesus exemplifica isso quando encara essas três tentações. A primeira, a tentação em meio à necessidade. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, um lugar de muito calor,
muita aridez, muito calor de manhã e muito frio à noite, um lugar inóspito, difícil. E aí, diante da necessidade de Jesus, da fome de Jesus, o que é que o diabo oferece? O pão. Vemos aí no texto que o diabo, ao mesmo tempo que coloca em dúvida a identidade de Jesus como Filho de Deus, diz o diabo: se tu és Filho de Deus, quer dizer, coloca em dúvida que Jesus é Filho de Deus. Se tu és Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então o diabo vai no ponto fraco, naquilo que Jesus está precisando, e oferece naquele momento de fome justamente o pão. E Jesus não foi abandonado pelo Espírito Santo. O Espírito continuava com Jesus, conduzindo os seus passos. E além do Espírito, Jesus contava com outra fonte de força para resistir, para ser sustentado e orientado, que era a palavra de Deus. Jesus, diante dessa tentação do pão, para comprá-lo, para que ele se rendesse à manipulação do diabo, ele vai dizer: a Escritura diz, não só de pão vive o homem, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus resiste a essa tentação em meio à necessidade, se apegando à palavra de Deus. Força, o sustento e a orientação para resistir ao mal, para resistir à tentação, para resistir às tentativas do diabo de minar a sua identidade de Filho de Deus, de distanciar Jesus do projeto de Deus. É a partir da palavra. É com a palavra que Jesus vai se defender, vai se alimentar e vai resistir à necessidade que poderia levá-lo a um distanciamento da vontade de Deus. É interessante, irmãos e irmãs, que há um dito que diz: Adão no paraíso pecou, Jesus no deserto foi fiel a Deus. Então vejam, irmãos e irmãs, que a tentação e essa resistência ultrapassam as circunstâncias, porque Adão tinha as circunstâncias mais favoráveis do mundo. Ele vivia no paraíso, a plena harmonia com a natureza, com Eva, enfim, com os animais, tudo ali plenamente harmonizado com Deus. Mas mesmo no deserto, mesmo com tudo que ele precisava para viver bem, ele cedeu às tentações do diabo, cedeu a uma oferta que o distanciou do projeto de Deus. Jesus, por outro lado, mesmo no deserto, onde tudo faltava, inclusive o pão oferecido pelo diabo, ali ele resistiu à tentação e foi fiel à vontade de Deus. As tentações são experimentadas na adversidade, na escassez, mas mesmo na abundância, como foi Adão, nós podemos ceder. Por isso precisamos sempre nos apegar à palavra de Deus, nos alimentarmos dessa palavra, para que ela nos sustente, nos guie, de maneira que sejamos fiéis a Deus e fiéis à nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Mas o diabo, vendo que Jesus não cedeu a essa primeira tentação da necessidade, tentou manipular Jesus a partir do sagrado. Que foi o que o diabo fez? Levou Jesus para a cidade santa, Jerusalém, cidade mais importante em termos religiosos daquela época. E não só levou para Jerusalém, como levou para o lugar mais alto do templo, o centro religioso de Jerusalém. E além disso, o que é que o diabo diz? Se tu és filho de Deus, joga-te para baixo. Porque a Escritura diz, olha, o diabo usando a própria palavra de Deus para manipular Jesus. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. É uma citação do Salmo 91, conhecido Salmo 91. Jesus respondeu: a Escritura também diz: não tente o Senhor teu Deus. Sim, o sagrado também
também pode ser usado para nos manipular e nos afastar da vontade de Deus. Quantas vezes o sagrado e a própria Escritura foi usada para manipular e ainda é usada para manipular as pessoas, para tomar o dinheiro das pessoas, para induzir as pessoas à violência, ao preconceito, ao ódio, ao desprezo pela natureza, ao desprezo pelos marginalizados e diferentes. Ainda hoje a palavra é usada dessa forma, para manipular as pessoas. E Jesus também passou por essa tentação, mas ele mais uma vez, à luz da palavra, se defende da manipulação do sagrado e diz: não tente o Senhor seu Deus. Eu não estou aqui para manipular a Deus, fazendo uma coisa que force a Deus a agir conforme os meus interesses. Pelo contrário, eu não estou aqui para manipular e fazer com que Deus me sirva. Não, eu estou aqui para servir a Deus. É o contrário. Muitas vezes, quando nós vimos por aí a chamada teologia da prosperidade, dê o seu dízimo, dê o seu dinheiro, que Deus vai lhe abençoar, como se Deus fosse obrigado a abençoar quem dá o dinheiro, é também uma forma de manipular o sagrado, e nós precisamos estar atentos a isso. Partilhar o dízimo, a contribuição para a missão da igreja, isso é importante, mas não para que Deus nos dê algo em troca, justamente o contrário, porque Deus nos dá tudo, a vida, a saúde, a possibilidade de trabalhar, que nós participamos da sua missão com gratuidade, com generosidade, não para barganhar com Deus. Aqui está o meu dízimo, aqui está a minha oferta, ou aqui está a minha promessa, e Deus vai me dar algo em troca. Não é essa a relação que Deus quer de nós. E Jesus está dando exemplo disso, porque o diabo disse: se jogue, que Deus vai lhe socorrer. Se jogue, que você vai forçar a Deus a lhe socorrer. E Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não estou aqui para manipular a Deus, nem para fazer de Deus o meu servo. Não, eu estou aqui para servir a Deus e ser fiel à sua palavra e à sua vontade. Por sua vez, mas na terceira tentação, o diabo vai tentar tocar na ambição de Jesus, vai tentar despertar a vaidade, o desejo de poder, de riqueza, de satisfação com os bens da terra. E aí o que é que o diabo vai dizer? Levou Jesus para um monte muito alto, mostrou todos os reinos da terra e as suas riquezas, e disse a Jesus: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Já ofereceu poder a Jesus, que é uma tentação que todos nós, em alguma medida, precisamos encarar na vida. A tentação do poder, do domínio sobre o outro, do ser reconhecido como poderoso. E Jesus diz a Satanás: vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: você adorará ao Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Mais uma vez, a partir da palavra, Jesus rejeita aquele convite à vaidade, à soberba, ao poder, e diz: não, eu não vou me vender ao diabo, eu não vou vender a minha alma ao diabo para ter todos os poderes do mundo. Eu não estou aqui para isso. Ser filho de Deus não é este caminho, não é para este caminho. E ele diz: você adorará o Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Porque o reino de Deus não é um reino de dominação, não é um reino em que o poder rege as ações humanas, mas é um reino onde o amor conduz a vida. O amor conduz à humildade e não à vaidade. O amor conduz ao serviço e não à dominação. O amor conduz à liberdade e não a ser escravo da cobiça e da ganância, como vimos aqui mais cedo. E assim, Jesus se livra dessas três tentações, dando exemplo para nós, que nós todos seremos tentados um dia, fomos e seremos, mas não necessariamente precisamos cair na tentação, porque podemos contar com a providência de Deus, como Jesus contou, a presença
e a palavra. Espírito de Deus, palavra de Deus. Nós sempre podemos contar com essas duas presenças, com essa força, com esse suporte, com esse alimento para conseguirmos resistir às tentações, sejam por uma necessidade, por um desejo, pela vaidade, pela vontade de domínio ou o que quer que seja. Podemos com a palavra e com o Espírito de Deus resistir ao mal, como diz Tiago, resistir ao mal e ele fugirá de vós, como aconteceu com Jesus. Depois de resistir às 3 tentações, então o diabo deixou, e além do Espírito que estava com Jesus e a palavra que alimentou e orientou Jesus, a providência de Deus também se revelou da seguinte forma: e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Então, irmãos e irmãs, encarar as tentações é algo que todos nós precisamos viver. É algo muitas vezes extremamente difícil, mas não há fatalismo. Nós não somos condenados a cair em tentação, porque podemos contar com a providência divina, podemos contar com a presença do Espírito Santo, podemos contar e devemos buscar a sua palavra para alimentarmos a nossa espiritualidade, o nosso ser, e termos a força e o discernimento para resistirmos ao mal, para resistirmos à tentação e sermos fiéis a Deus. Porque é sendo fiéis a Deus que somos fiéis à nossa verdadeira identidade. As tentações não só nos distanciam de Deus, como nos distanciam de nós mesmos. Nós corrompemos a nossa identidade, nós distanciamos da nossa essência quando nos deixamos levar pela tentação. Mas quando resistimos, o mal se afastará de nós, e nós podemos fazer isso contando com a providência de Deus, a presença do Espírito, a sua palavra e esse cuidado de Deus, como foi aqui com Jesus, em que os anjos o serviram e cuidaram dele. Que possamos, irmãos e irmãs, buscar em Jesus, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de reflexão, de autoexame, buscarmos identificar quais são as tentações que mais nos tocam, que mais mexem conosco, que mais trazem para nós o risco de nos distanciarmos de Deus. Esse é um tempo de identificarmos, de discernirmos sobre isso e de buscarmos colocar as nossas fraquezas e vulnerabilidades nas mãos de Deus, colocarmos sob a ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo em nossas fraquezas nos fortaleça e nos aperfeiçoe, de modo que as tentações possam ser uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprofundamento da nossa relação com Deus, de autoconhecimento, conhecermos mais quem somos, incluindo as nossas sombras, as nossas fraquezas, e assim também podemos encontrar a nossa essência, essa essência de filhos e filhas amadas e amados de Deus. Possamos também lembrar, como diz Tiago, no capítulo 1, versículo 12, o seguinte: feliz o homem, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. E também lembrar do que Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13, para lembrarmos que nós não somos condenados a cair nas tentações e sermos consumidos pelo mal que isso nos traz e que traz as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não somos condenados porque podemos contar com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. E por isso Paulo diz o seguinte: portanto, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Vocês não foram tentados além do que podiam suportar. Importante guardarmos isso. Vocês não foram tentados além do que podiam suportar. Porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm. Mas junto com a tentação,
Ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. Que possamos então, irmãos e irmãs, viver essa espiritualidade que Jesus nos traz, de intimidade maior com o Espírito Santo, de intimidade maior com a Palavra de Deus, para que possamos, diante das tentações nos desertos, não sucumbirmos e sermos destruídos pelo mal, mas sim encontrar aí uma oportunidade de crescimento espiritual e de fazer o bem, fazer a vontade amorosa e redentora de Deus. Amém.